Oi, eu tenho uma palavra para compartilhar com você hoje e ela se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, do verso 24 ao 27, que diz o seguinte: Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uau! Quando eu fui estudar o contexto dessa carta de Paulo à igreja de Corinto, né, eu pensei, Senhor, mas como assim corrida? Né? Porque eu não sei na sua cidade, mas aqui a corrida está bem alta, né? E há muitos anos atrás, Paulo escreveu sobre a corrida. Né? E nesse contexto, Paulo fala de uma realidade espiritual mediante uma realidade natural naquela época, uma forma como as pessoas poderiam entender a mensagem que Paulo queria transmitir. E naquela época, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, ela era muito influenciada pela cultura grega. Então, naquela época havia os jogos hípicos, que são jogos em que a corrida ela era muito famosa, muito conhecida, muito praticada. Então, Paulo estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer assim: olha, na corrida, as pessoas elas se preparam, elas se disciplinam, elas se preparam, elas dedicam tempo para correrem a fim de ganhar uma coroa, uma medalha, uma premiação que vai se desfalecer com o tempo, que vai se esfarelar com o tempo. Nós, porém, precisamos correr a corrida da vida de tal modo que nós buscamos o prêmio principal, que é uma coroa incorruptível. O que Paulo estava querendo falar para nós cristãos, ele fala nós, né? Ele se inclui nisso. Nós não podemos viver como as outras pessoas vivem. Nós não podemos viver de toda forma, de qualquer maneira, somente buscando os nossos próprios interesses, mas nós precisamos viver essa vida visando e colocando no alvo Cristo, visando e colocando as coisas da eternidade como foco, como a prioridade. O que Paulo estava falando para os cristãos é: ei, não se distrai. Ei, não vive de todo modo. Por quê? Porque nós vivemos com um alvo, Cristo, e vivemos com um alvo, o propósito que Deus estabeleceu para nós. Não podemos viver de qualquer modo, de qualquer jeito. Você percebe que muitas vezes nós vemos e vivemos uma realidade em que as pessoas elas buscam muito por realizações materiais, por títulos, por e tudo isso é lícito, gente. Evoluirmos, crescermos, conquistarmos, tudo isso é lícito, mas perceba que até o que é lícito pode nos distrair. Até o que é lícito pode roubar de nós a consciência da eternidade. E o que Paulo estava dizendo é assim: ei, tudo isso é lícito, mas tudo isso vai ficar. Nós que temos a consciência da realidade da eternidade, precisamos correr a corrida da vida de tal modo em que nós não podemos esquecer que há uma coroa, que há uma realidade espiritual da eternidade. E quando a Bíblia, a palavra de Deus nos fala sobre uma coroa, sempre que a palavra menciona uma coroa, a palavra menciona o galardão, que é aguardado, que será dado a cada um de nós naquele grande dia. Não podemos agir de qualquer modo. Enquanto eu li esses versículos, eu lembrei que há uns 2 anos atrás, eu fui participar de uma corrida e tinha muito tempo que eu não corria. Eu já tinha participado de um clube de corrida, gente. Eu já corria 10 quilômetros assim, ó, facilmente. Eu passei muito tempo sem correr. E eu inventei de correr, fui dar de correr e eu vou compartilhar com vocês que, na verdade, eu entendi que nessa corrida eu fui muito mais ministrada pelo Senhor do que propriamente fui correr. Enquanto eu corri, o Senhor me falou 3 coisas. E eu quero compartilhar com você nesse dia. A primeira chave que o Senhor me falou enquanto eu corria foi sobre a disciplina. Muitas vezes nós estamos em uma realidade em que a gente fala sobre uma disciplina como se fosse algo religioso, algo muito espiritual. A disciplina de ler a Bíblia, a disciplina de jejuar. E nós precisamos entender que ninguém entra em uma corrida, ninguém participa de uma corrida, e agora eu tô falando humanamente falando, de qualquer modo, de qualquer jeito, sem uma preparação. E na corrida da vida, ou melhor, na corrida da fé, nós precisamos da disciplina espiritual como uma forma de preparação.
Muitas vezes a gente confunde a religiosidade com a disciplina espiritual. A religiosidade vai te dizer, eu estou lendo a Bíblia porque todo mundo lê a Bíblia, porque eu tenho que ler a Bíblia. Não. A disciplina espiritual vai te trazer a consciência de que eu preciso ler a palavra de Deus porque eu quero mais de Deus. Eu preciso da palavra de Deus porque eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso da palavra de Deus porque eu preciso dessa palavra gravada no meu coração. Eu preciso orar porque eu preciso mais de Deus. Muitas vezes nós estamos em um lugar em que nós fazemos porque as pessoas fazem, que nós fazemos porque nós queremos ser vistos. E isso não é disciplina, isso é religiosidade. Quando nós temos a consciência de que nós precisamos mais da presença, nós fazemos assim, Senhor, eu preciso priorizar esse lugar na minha vida, eu preciso priorizar o lugar de estar na tua presença, de dedicar um tempo para o Senhor, porque eu preciso mais do Senhor. Isso é disciplina. Isso é colocar o Senhor no lugar que é devido, que é na prioridade do teu dia. Muitas vezes a gente tem tempo para fazer tantas coisas, muitas coisas. Aí a gente chega no final do dia e a gente fala assim, ai Senhor, não tive tanto tempo para orar hoje, não tive tanto tempo para ler as escrituras. Mas a gente teve tempo para ficar na rede social, a gente teve tempo para descansar um pouquinho mais, a gente teve tempo para tantas outras coisas. E a disciplina vai nos levar a um lugar de fortalecimento. A disciplina vai nos levar a um lugar de crescimento, de maturidade espiritual. E para corrermos a corrida da fé, nós precisamos de disciplina. Assim como quem corre a corrida normal, que precisa de disciplina de treino, de alimentação, nós, como cristãos, precisamos de disciplina espiritual, de fortalecimento espiritual, de dedicação. E o segundo ponto que eu queria falar com você é sobre constância. Quando eu comecei a correr, na corrida humanamente falando, quando eu comecei a correr, gente, eu quis dar aquela largada, não sei se vocês já fizeram isso. Eu fui largar e aí eu fui assim naquela minha ânsia, sabe? Dizer assim, eu vou dar com tudo aqui agora. Gente, não deu 1 quilômetro, eu fui correr 5 quilômetros, não deu 1 quilômetro. E eu já tava muito cansada. E eu já tava pensando em desistir. E eu já tava ali, meu Deus, eu não vou dar conta, não vou aguentar. Por quê, Carol? Porque, na verdade, gente, o que o Senhor ministrou muito ao meu coração nesse momento foi que não ganha a corrida quem corre mais rápido, ganha a corrida quem não para de correr. Ganha a corrida, termina a corrida, completa a corrida quem continua. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão ali correndo velozmente, e a gente se compara. E quando a gente se compara, a gente fala assim, meu Deus, mas aquela pessoa tá correndo tanto e eu tô aqui assim, dando passos tão menores. Mas se é assim que você consegue correr, é assim que você consegue caminhar, continua. Porque não é a velocidade que vai determinar quem completa. É a constância. É a constância. A palavra fala assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Precisamos ser constantes e nos manter nesse lugar de constância. A constância, ela nos leva a um lugar de permanecer. Ainda quando, por exemplo, em uma corrida você pode enfrentar uma ladeira, ainda quando numa corrida você pode enfrentar chuva, ou então um calor muito grande, isso começa talvez a te desgastar um pouco, isso começa a te fazer olhar para a realidade e dizer, Senhor, não vou conseguir completar a corrida, mas a constância, entender e estar nesse lugar de constância, vai te fazer permanecer e completar. Em alguns momentos talvez você vai correr um pouco mais rápido, em alguns momentos talvez você vai dar uma caminhadinha, um trote, mas o que importa é você se manter constante. O que importa é você permanecer. O que importa é você ter a disciplina, ter a sensibilidade espiritual de entender, Senhor, agora qual é o momento de acelerar? Senhor, qual é o momento de andar um pouco mais devagar? Qual é o momento certo? A sensibilidade à voz do Senhor vai te fazer entender e permanecer nesse lugar de constância. A disciplina vai te fazer estar no lugar de estar preparado para correr a corrida da fé, de te fortalecer, de te preparar para caminhar até o final da corrida. E a constância vai te fazer permanecer até o final. Mas tem um outro ponto.
que o Senhor ministrou tão grande ao meu coração quando eu corria, que é sobre associações. Eu fui correr com minha mãe e no meio do caminho eu fiquei sozinha durante a corrida. E encontrei com alguns conhecidos. E eu não sei se você já participou de uma corrida, mas as pessoas fazem muito assim, bora, Carol! Sempre que eu tava pensando em desistir, em parar de correr, eu ouvi uma pessoa falar assim, bora, Carol, tá chegando! Bora, Carol, você vai conseguir! Bora, Carol, vai dar certo! E aquilo me manteve, sabe? Aquilo me fortalecia e eu disse, Senhor, eu vou continuar, vai dar certo. O Espírito Santo me encheu tão forte ao meu coração sobre associações. Tantas vezes nós estamos até cansados na caminhada ou na corrida da fé, mas termos amigos segundo o coração de Deus nos fortalece. A caminhada com amigos é mais leve. Quando eu falo caminhada, entenda a corrida da fé. É mais leve. Quando temos pessoas, amigos fiéis, amigos segundo o coração de Deus, a nossa caminhada é tão mais leve. Tem amigos que nos encorajam, que nos motivam. É tão importante, gente, termos pessoas, amigos segundo o coração de Deus. E nesse dia o Senhor me falou, olha como é importante ter pessoas, amigos durante a caminhada. Talvez se não tivesse essas pessoas, né, esses conhecidos ali na hora da corrida me motivando, bora, Carol, vai dar certo. Talvez eu tivesse parado no meio do caminho. E a reflexão que o Senhor nos traz hoje é: quem são os teus amigos? Mas, sobretudo, qual tipo de amigo você tem sido para as pessoas ao seu redor? Como você tem se dedicado às suas amizades? Porque nós carregamos uma responsabilidade que não para em nós e não se esgota em nós. Nós carregamos uma responsabilidade tanto de sermos disciplinados como de sermos constantes, mas também de sermos amigos, segundo o coração de Deus. Como, Carol? Porque a minha vida inspira a tua vida e a tua vida inspira a minha vida. Porque quando eu tô, talvez, um pouco mais enfraquecida, eu tenho amigos que me falam, vamos, Carol, vamos orar juntos. Carol, vamos jejuar juntos. Carol, vamos pegar juntos nessa causa. E as coisas acontecem. Quem são os teus amigos? Uma vez o pastor Edilson, que é o nosso pastor, disse assim, que amigos são como elevadores, associações certas são como elevadores, ou elas te colocam para cima ou elas te puxam para baixo. Quem são os teus amigos? Aqueles que sentam na tua mesa e que influenciam a tua vida. Não são amigos que você senta na mesa e que você compartilha de alguns momentos, são aqueles que te influenciam de forma direta. Quem são? Como tem sido o teu coração diante dos teus amigos? Que o Senhor possa ministrar o nosso coração nesse dia. Que o Senhor possa alinhar o nosso coração nesse dia. E que nós possamos continuar na corrida da fé. Com a certeza de que o que ficará nesse mundo perecerá. Mas que o que nós temos plantado aqui, gerado aqui em amor, gerado o propósito de Deus para nós, vivido o propósito de Deus para nós nesse tempo, nos trará uma semente e uma colheita eterna. Uma coroa incorruptível que não perece para a vida eterna. Que você saia dessa mensagem ministrado pelo Espírito Santo. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu preciso melhorar na minha corrida? Quais são as áreas da minha vida que precisam ser alinhadas para que eu venha a correr a corrida da fé de uma forma mais leve, de uma forma mais disciplinada, de uma forma mais constante? Será que há alguma mesa, alguma associação que não me cabe mais nessa estação? Será que há algo que tem roubado o meu tempo com o Senhor? Será que eu tenho estado distraído diante da realidade e tenho tirado os meus olhos daquilo que é eterno? Será que eu tenho sido uma pessoa inconstante? Será que eu não tenho entendido que eu preciso priorizar as coisas de Deus? Eu não sei, talvez alguma coisa nesse dia precise ser alinhada e é o próprio Espírito Santo que vai colocar no teu coração. Mas saiba que aquilo que você decide ouvir a voz de Deus e alinhar segundo a vontade dele, trará colheitas que vão te trazer frutos para a vida eterna. Que você seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus.